agora acabaram as desculpinhas e se não ganhar na quarta do Gambarinthians, o apoio até vai ser mantido. Mas se perder, a pressão vai cair em cima de todos e dessa vez será algo que não foi visto durante esses 5 anos. E essa torcida, que foi até paciente no ano passado, agora nesse ano corrente não terá a mesma tranquilidade como esperam. E uma coisa foi perder o Paulo Stoll em meio a tantos testes que foram colocados até como desculpas pelo fracasso, mas agora qual vai ser a enrolação da vez? Pois o torcedor não é palhaço não, e aqui ninguém vai mais cair em outro papinho furado. E além de tudo, se a atual gestão vive exaltando a sua competência financeira, por que então não decide mostrar a realidade quando se trata de títulos, já que 70% das conquistas de 2020 para cá, em comparação com os rivais, estamos ainda falando sobre números altos, mas sabemos, é claro, que tivemos durante esses 2 últimos anos condições de ter feito muito mais contratações decentes e bem melhores, e até jogado um futebol com maior eficiência. E agora bora ver o que será feito de bom de segunda-feira até amanhã de quarta-feira próxima, né? Aplausos para a diretoria e palmas para a comissão técnica, com os meus sinceros parabéns. Mas agora que o bicho vai pegar, estamos cá sem um zagueiro experiente. Essa saída do Naves demonstrou bem a bagunça em que se encontra essa atual gestão, e o drama que vive o Pedro Álvares Pardal na beirada dos gramados é de irritar qualquer torcedor, e a comprovação do fracasso desse atual mercado da bola está na decisão de correr atrás de uma nova defesa. E até aqui já foi especulado o zagueiro Nino, e agora surge o nome do veterano de 30 anos, lateral esquerdo Matheus Reis, que hoje atua no poderoso futebol português no time do Sporting. E o mais contraditório nisso tudo é que agora estão decidindo ir atrás de jogadores experientes, e quem poderia imaginar que a torcida estivesse novamente certa quando foi contra essas contratações? Digo, de alguns jovens menos experientes e sem culhão, mas não existe nenhuma notícia oficial sobre o Matheus Reis, e até aqui ninguém também falou sobre isso lá dentro. Mas quanto ao Nino, existe sim uma tendência de intensificar as negociações, caso o Murilo não apresente uma melhora favorável nesses próximos treinos. E depois de ontem não restam dúvidas que contratar alguém para compor a zaga e para o meio de campo virou mais que uma obrigação, e com todo respeito ao boneco de Olinda Benedetti, mas ele não está pronto ainda. E com todo respeito ao Mikael também, eu preferia o Vitão, que teve sua volta barrada por conta dessa contratação da MLS. E deixem aí as suas análises sobre essa atual defesa, e será que com esses jogadores que estão por lá vamos conseguir ainda dar conta do recado até o final do ano? Pois comentem abaixo. E só para repassar uma atualização envolvendo o Naves, e que vocês merecem saber, é que um dos motivos que fez o jogador ser praticamente entregue de bandeja para a Europa foi a sua atitude no ano passado de pedir para sair. E segundo informações, o Abel Ferreira tinha um plano de ainda utilizar o zagueiro nesse começo de ano, mas essa sua pedida no ano passado fez com que a comissão técnica tomasse uma atitude drástica, e eu no lugar do Naves até não faria diferente, pois desde 2023 que o jogador vem merecendo uma chance, e em nenhum momento teve uma oportunidade qualquer, nem mesmo quando lesões de zagueiros titulares eram comuns. E além do mais, outro jogador no lugar dele teria tomado a mesma conduta, ainda mais depois que o Luan saiu na época. E olha que todo mundo achou que ele seria o grande substituto dele, mas na grande realidade não ficou nem como terceira opção no banco. E o mais engraçado é que o Breno Lopes, que mostrou o dedo do meio para a torcida, recebeu uma enorme passada de pano, e o Richard Rios, que também desrespeitou o torcedor, eles não deram nenhuma multa. Mas agora um jogador que pedia para jogar e lutava para vencer no Palmeiras acabou sendo jogado para escanteio. E são certas coisas como essas que não dão para entender dos portugueses, e é melhor ficar quieto mesmo para não falar o que não deve, concordam? Como é que pode um clube de futebol gastar R$500 milhão em uma temporada e ser um dos mais efetivos desde 2020 e ainda termos um dos bancos mais fracos do futebol brasileiro, né? Pois é, essa é uma das perguntas que mais estão sendo feitas dentro do Palmeiras, enquanto a diretoria garante que tudo isso faz parte do processo de reformulação do Verdão. O conselho tem a certeza de que houve equívocos nas tomadas de decisões, e hoje o banco do Palmeiras não chega nem perto do que era o de 2020, o último ano em que houve uma crise financeira e não pudemos contratar de modo efetivo, e essa partida contra o Vitória não nos restou dúvidas do quanto precisamos muito mais de
reforços, e a impressão que fica é a de que essa diretoria com dinheiro em mãos pode gastar mais de 1 bilhão, que os problemas não serão resolvidos, e se preparem que se não houver uma vitória e a classificação na quarta-feira vai haver uma grande reviravolta lá dentro, e dessa vez é para mudar tudo, por completo, as coisas que continuam dando errado e que parecem não haver fim, viu? Cê é louco. Nesses próximos meses pode haver grandes reviravoltas na carreira do Rafael Veiga, jogador que não está mais demonstrando aquele futebol brilhante de outrora. Parece uma lesma lerda de antes que o Luxemburgo até pediu para manter por aqui. Ele que cativava o Palmeiras, mas certamente será liberado de forma definitiva já nessa próxima janela de transferências. E nem o Abel dessa vez vai conseguir convencer a Leila, igual foi nesse mercado recente, de tentar permanecer com o camisa 23 aqui, isso por conta de seu alto salário, ainda mais por ter ocupado a vaga de quem poderia estar presente nesse meio de campo. E a diretoria resolveu colocar o Veiga como o próximo medalhão da antiga geração a ser negociado mesmo, e o rumo dele poderá ser igual ao do Ronielson. E por incrível que pareça, o Galo não se cansou de vir aqui no Verdão e segue com o objetivo de formar um segundo Palmeiras por lá, caso a permanência do Cucabelo de boneca seja mantida para a próxima temporada, e o treinador gaúcho vê o nosso meia como uma grande opção para eles, e as motivações dessa vez não vão faltar pro lado do Veiga, pois afinal de contas lá se encontra um de seus melhores amigos, que é o Scarpa, e que com toda certeza pode servir como uma espécie de ponte para isso se tornar realidade. Dessa vez nem a torcida terá como falar bem, pois o futebol que o Veiga está apresentando é de doer os olhos do bico da pequena aba e da ponteira da chuteira da Nossa Senhora da Meiuca, viu? Tá osso. Em meio a tantos pensamentos negativos ultimamente, o Ramon Sousa, pelo visto, veio para trazer uma esperança diferente para essa decisão que se aproxima, e o paraguaio novamente mostrou qualidade com os cruzamentos. E por conta de todo esse desempenho dele com a pontaria afiada, quem vai agradecer será o Flaco Lopes, que por causa desse recurso de seu amigo gringo, deverá ser o grande titular na vaga do Vitor Roque, que nesses últimos jogos não fez gol e não teve lances efetivos de finalização, e que deve então ser novamente banco em um confronto desses, e se espera que nessas mudanças um milagre apareça, porque se não fossem os cruzamentos e as cabeceadas do Flaco Lopes nas jogadas aéreas, estaríamos lascados, viu?